Sondagem de leitura. Você já ouviu falar? Você sabia que há 3 tipos de avaliação diagnóstica? Isso mesmo. Para uma boa alfabetização, devemos sempre avaliar as hipóteses de leitura, de escrita e consciência fonológica de nossas crianças. Eu sou a Aline Supino e nesse vídeo vou falar sobre o que é sondagem de leitura, sua importância e como aplicar em sala de aula. Mas antes, gostaria de convidar você para se inscrever aqui no canal. Afinal, tem sempre uma ideia nova para você fazer a diferença em sala de aula ou mesmo em casa. Deixe seu like, comentários e compartilhe com quem possa se beneficiar com essa ideia. Quer aprofundar um pouco mais sobre esse assunto? Na descrição desse vídeo você encontra uma playlist com algumas sugestões para você. O que é sondagem de leitura? Na sondagem de leitura, a criança deve relacionar ilustração e palavra ou ilustração e texto. Sabemos que a escrita e a leitura têm processos cognitivos diferentes, ou seja, atuam em partes diferentes do nosso cérebro. E para isso, é importante saber em qual nível está a criança, tanto no processo de leitura quanto no processo de escrita. Pode acontecer da criança ler bem e não conseguir registrar a sua escrita, ou vice-versa. E sabendo disso, conseguimos traçar estratégias adequadas para que elas avancem, o que é muito comum. Crianças que se alfabetizam, que escrevem, mas que não leem. Infelizmente, o avanço na escrita não traz no pacote o avanço na leitura. Alta também. Que animal que era? É uma laranjada e um elefante. Muito veloz. Se não trabalhar com estratégias específicas para desenvolver as hipóteses de leitura, se não ajudar essa criança a avançar na leitura, fica com o gap. A criança fica com defasagem. Sabe aquele aluno que sabe ler, mas não sabe interpretar um texto? Esse aluno não foi estimulado com a aprendizagem de leitura, apenas com a aprendizagem de escrita. O que se pretende destacar aqui é que o mapeamento das hipóteses de escrita e a sondagem de leitura de todos os alunos são uma fonte de informação essencial ao planejamento, pois tais sondagens poderão indicar ao professor quando avançar em seu planejamento ou quando retomar aspectos que não foram ainda construídos pela turma. Ao avaliar a leitura da criança, devemos observar se a sua leitura é logográfica, alfabética ou ortográfica. Observe esse primeiro caso. Ao receber algumas palavras e figuras, a criança agrupa de forma aleatória, ou seja, ela ainda não faz a correspondência das palavras de forma correta, não utiliza nenhuma estratégia para decodificar o que está escrito. Já nesse segundo caso, a criança apresenta um pensamento mais avançado. Apesar de ainda não fazer a correspondência da maioria das palavras corretamente, você consegue perceber que ela já utiliza alguma estratégia para identificar a palavra e a sua figura correspondente. Isso significa que o processo de leitura dela ainda é inicial, mas ela está começando o processo de decodificação. Por fim, a criança passa a decodificar a escrita quando consegue fazer a correspondência entre figuras e palavras corretamente. Quais são os tipos de hipóteses de leitura? A primeira delas é a leitura logográfica. Nesse primeiro estágio de leitura, a criança trata a palavra escrita como um desenho. De tanto visualizar aquela grafia, aquela palavra específica vira uma imagem para a criança. Não significa que ela saiba ler ou que esteja decodificando, mas é como se aquele conjunto de letras formassem uma imagem muito próxima para ela. Ela ainda não percebe a correspondência entre os grafemas e os fonemas. Ela reconhece visualmente a forma global de algumas palavras do seu cotidiano, como por exemplo, o seu nome, o nome de alguns amigos, algumas palavras de uso frequente na rotina, rótulos de produtos, entre outros. E como avançar? A criança começa a passar para o próximo estágio, que é o alfabético, quando passa a ter contato frequente com materiais escritos na escola, como por exemplo os crachás e as palavras da rotina, ou em casa com rótulos de produtos. Você pode utilizar diferentes gêneros textuais com a sua criança, narrativa, receita, poesia, entre outros. O importante é incluir nessa rotina a leitura diária, feita por pais e professores, e também momentos de leitura individual ou em pequenos grupos. Os crachás com os nomes dos amigos e familiares são ótimos nessa primeira etapa. Mas é assim, ó. Fernando. Fernando.
Leitura alfabética. Já nesse estágio, a criança começa a fortalecer a relação entre a escrita e a fala. É nesse momento que ela começa a aprender a converter as letras escritas em sons que a correspondem. Aqui, a criança aprende o princípio da decodificação da leitura, ou seja, ela estabelece relação entre grafemas e fonemas e faz uso da rota fonológica. A escrita está ligada ao som e à identificação dos fonemas. Por exemplo, quando a criança usa a rota fonológica, ela vai decodificando a palavra, ou seja, ela vai lendo de forma silabada. Bolo, boneca. Abelha. Abelha. Peixe. Isso. Eu escolhi gato. Gato. É um processo lento e a criança só aprende a ler lendo. Quanto mais ela ler, mais velocidade ela ganha na leitura. E como avançar? Com a memorização de poemas, de parlendas, cantigas, entre outros. Esse tipo de texto ajuda a criança a ajustar a fala à escrita. É importante que a criança acompanhe esses textos com seus dedinhos. Com o tempo, a criança vai ganhando confiança e começa a errar menos, pois se torna cada vez mais capaz de agrupar um número maior de letras. Nesse momento, ela começa a passar para o próximo estágio, que é o ortográfico. No estágio ortográfico, a criança começa a perceber as irregularidades presentes entre os grafemas e fonemas. Aprende que será preciso memorizar certas palavras para poder pronunciá-las e escrevê-las corretamente, como por exemplo, chocolate com CH e xícara com X. No estágio ortográfico, o sistema de leitura da criança está mais maduro e completo, o que a ajuda a encontrar cada vez mais prazer na leitura e na escrita, pois agora ela lê com mais rapidez e fluência. A criança utiliza a rota lexical e passa o reconhecimento visual direto das palavras, recorrendo à rota fonológica apenas para algumas palavras. Bicicleta. Peixe. Vale ressaltar que as estratégias usadas em cada um dos estágios não são excludentes e elas podem existir ao mesmo tempo. A cada conquista de um novo estágio, as estratégias anteriores não são abandonadas, ainda que se tornem menos importantes. Para conhecermos as hipóteses de leitura das crianças, podemos lançar mãos de alguns procedimentos, que também são sondagens, porém voltados para a leitura. Veja alguns exemplos. Verificar se a criança é capaz de identificar algumas palavras ou trechos específicos de um texto, apontando com seu dedo ou com um lápis. Observar as crianças discutindo em duplas ou em pequenos grupos o que está escrito em algum texto oferecido, observando seus argumentos para poder intervir. Observar se as crianças são capazes de localizar informações em gráficos, listas e se conseguem antecipar informações de um texto pelo título ou subtítulo. Observar se as crianças permanecem atentas e escutam uma história em uma roda de leitura. Observar se as crianças tecem comentários sobre uma história lida ou ouvida e se elas constroem critérios para escolher o material de leitura. Observar se as crianças conseguem recontar histórias, se fazem uso das linguagens com as quais entraram em contato em diferentes experiências de leitura. Verificar se o repertório lexical e vocabulário se amplia em função das experiências de leitura que vivencia. Observar como a criança manuseia, folheia, se comporta diante de diferentes portadores textuais. Eu sou a Aline Supino e se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com quem possa se beneficiar com essa ideia. Uma ótima avaliação diagnóstica, uma ótima avaliação de leitura e até a próxima!